Vamos lá. Então, bom, a gente vai combinar as definições, né, de limites no infinito com limites infinitos para definir o que significa limites infinitos no infinito. Bom, a gente tem 4 possibilidades, né? Então, definir isso aqui, limite da f de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui sendo mais infinito, ou ele sendo menos infinito, igual a menos infinito, e aqui o contrário, né? Quando x é para menos infinito. Isso aqui é igual a mais infinito, ou limite quando x tende a menos infinito, da f de x é igual a menos infinito. Então, bom, são limites infinitos, por quê? Porque eles estão dando infinitos, né? No infinito, porque a gente está calculando quando x tende a mais ou menos infinito. Bom, eu vou colocar aqui do primeiro, né? Vocês vão ver, consegue generalizar para os outros, tá? Não é difícil não. Então, ó, dizemos que limite quando x tende a infinito de f de x, isso aqui é infinito, vou colocar mais infinito, vou colocar só infinito, né? Tanto faz, mais infinito ou menos infinito, perdão, para infinito ou mais infinito, né? Se, bom, vamos olhar, quando a gente define a noção de limite, né? Infinito significa o quê? Que ele vai superar qualquer valor, né? Então, se dado, ou se para cada m positivo, m positivo, aí sim, então, bom, o que eu estou querendo dizer, né? Vamos fazer um esboço aqui gráfico. XY, coisa assim, né? Então, dizer que o limite vai para infinito significa o quê? Para cada m positivo. Bom, quando era no ponto tinha que existir o delta, né? Mas quando eu estou tomando o limite x tendendo a infinito, significa o quê? Que a partir de um determinado valor, a minha função está indo próximo do que eu quero lá. No caso aqui não é o limite, mas ela tem esse comportamento. Então, dado qualquer m positivo, eu vou conseguir aqui, ó, um determinado valor a, então que se o x for maior que a f de x é maior que m. A f de x é maior que m. Então, vamos colocar aqui. Se para cada m positivo existe um a, bom, esse a depende do m positivo, não depende do ponto, porque não tem ponto, né? Eu quero comportamento quando o x é pré-definido. Então, se para cada m positivo existe um a positivo, tá ok. Se o x for maior do que a, tem-se f de x maior que m. Isso significa o limite ser mais infinito quando x tende a mais infinito. Bom, vou deixar de exercício para vocês combinarem, né? As demais. Escrever as demais definições, tá? Então, muito semelhante a esse aqui, né? Então, ó, quando eu for para dar menos infinito, o que vai acontecer nesse caso? Aqui continua a mesma coisa. Dado m, existe um a, tal que x marque a, tem-se f de x menor que menos m. Aí aqui, para ser esse, mesma coisa. Dado m positivo, vai existir um a, tal que, aí que troca, né? Se x for menor que menos a f de x maior que m. E nesse último caso, então aqui não muda nada a forma, né? Aqui, perdão, daqui sim.
Né? Dado n, existe um a, tá o quê? Bom, x para menos infinito, x menor que menos a, isso aqui, a f de x menor que menos n. Então, é bem fácil. Né? Isso e isso não muda nunca. O que muda é isso muda, ou isso. Tá? Ou os dois, claro. Então, essa é a diferença. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui simples até, né? Ó. Limite de x quadrado, quando x tende a infinito, isso aqui dá infinito. Qualquer potência de x, na verdade. Pode colocar até raiz de x aqui. Como que a gente vê isso, né? Então, ó, de novo, dado n positivo, o que a gente tem que ter? Eu tenho que ter raiz de x maior que n. Isso aqui é equivalente ao quê? Bom, a x maior que m ao quadrado. Então, esse aqui é o meu a. Então, se x for maior que m ao quadrado, calculo raiz dos dois lados, fica raiz de x maior que n. Então, dado m maior que zero, tomando a igual a n quadrado, tem-se que, se o x for maior que a, isso implica então o que acontece com a f de x, né? F de x igual a raiz de x é maior que n. Então, isso aí, né, que prova. Vou chamar aqui asterisco, vou pôr asterisco aqui. Então, claro, tem situações que são um pouco mais trabalhosas, né? Que nem eu comentei a questão da exponencial, né? Limite da e elevado a x quando x tende a infinito. Bom, dá para usar o argumento, né, que a gente provou de 2 elevado a n ser ilimitado. Né? E aí, claro, você usa o fato da exponencial ser crescente. Então, consegue usar aquilo para provar que o limite, quando x vai para infinito, de e elevado a x, aqui é infinito. Tá? Então, dá para usar o argumento que eu falei anteriormente, né? Comparando, né, que o e de x ele é maior ou igual que 2 elevado a n. E claro, como isso aqui também é limitado, isso aqui vai ser menor ou igual que vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar de outra forma, né? Ó, posso trabalhar com e elevado a n. Isso aqui é menor ou igual que e elevado a x, menor ou igual que e elevado a n mais 1. Então, dado qualquer x, eu consigo colocar ele entre n e n mais 1. Tá? E aí a gente mostra que isso aqui, quando n vai para infinito, vai para infinito, esse aqui também. Tá? E aí, n vai para infinito, né? Isso aqui, né? Ser somente ser x maior ou igual que n, menor que n mais 1. Aqui tanto faz, né? Menor ou igual. Só não posso pôr igual nos dois, porque não tem como ele ser as duas extremidades simultaneamente. Então, à medida que x vai para infinito, se somente seu n vai para infinito, aí consegue provar, né? Comparando com 2 elevado a n, que esse vai para infinito, esse aqui também. Então, o teorema do sanduíche do meio tem aqui também. Então, não é difícil de provar que esse limite dá mais infinito. Tá? Bom, em relação às propriedades, né? Para limites infinitos.
Aí, na hora que eu penso em limites infinitos, cabe esse caso também, né? Limites infinitos no infinito. Tá? Então, a gente tem as mesmas limites infinitos. Tá? Bom, então temos as mesmas propriedades. Tá? Então aqui eu estou tanto englobando o caso quando x se aproxima do ponto, o limite do tipo infinito, ou com um limite não infinito também dando infinito. Tá? A gente tem as mesmas propriedades: soma, diferença, produto, quociente, claro. E aí entra uma questão, né? Desde que não tenhamos indeterminações. Bom, vou até colocar aqui, ó, indeterminações. O que significa isso? Né? O que são indeterminações? Por isso que está entre aspas, porque eu não defini o que são indeterminações ainda. Né? Então, bom, o que são indeterminações? Né? São expressões do tipo, vamos classificar algumas delas aqui. Vou entre aspas, tá? Isso aqui não é número. Se eu tenho que calcular a diferença de infinitos, isso aqui é uma determinação. Por quê? Porque pode ser que uma vá para infinito mais rápido ou mais devagar que a outra. Então, se eu tenho duas funções indo para infinito, calcular o limite da diferença delas não pode se afirmar nada. Tá? A soma tudo bem, porque você não tem uma determinação desse tipo. Duas coisas que vão para infinito, a soma continua indo para infinito. Né? Se eu estou somando duas coisas que vão para menos infinito, a soma vai para menos infinito. Tá? Então, determinações são desse tipo: infinito menos infinito, zero sobre zero. Aí, esse aqui no caso, eu vou colocar limites infinitos e não infinito, tá? Não, para limites, aqui não cabe só limites infinitos não, tá? Porque o zero sobre zero não é limite infinito. Tem propriedades e limites. Tá? Para esses limites, uma coisa assim, né? Vou deixar omisso ali. Então, vou colocar só propriedades e limites. Tá? Bom, outra coisa também que a gente não consegue dizer é do tipo zero vezes infinito, ou infinito vezes zero. Bom, para onde vai isso? Vai para zero, vai para infinito, vai para alguma constante? Tá? Outros tipos de indeterminações, infinito sobre infinito. Por isso que está entre aspas, são indeterminações, né? Senão são números. Uma forma de expressão, aquilo ali. Mais. Zero elevado a zero. Infinito elevado a zero. Zero elevado a infinito. E a última, 1 elevado a infinito. Acho que são essas aqui. Bom, por que a gente fala que são indeterminações, né? Porque são indeterminações. Bom, quando a gente calcula o limite aqui, por exemplo, limite x² quando x tende a 2. Vamos colocar aqui, perdão. Professor, Oi? infinito vezes menos 1 é uma indeterminação também? Não. Ele inverte o sinal normal. Ele troca o sinal, né? Se eu tiver aqui ó, alguma coisa que vai para infinito vezes menos 1, isso aqui vai para menos infinito. Ah, tá. Né? Porque Certinho. ele troca o sinal, né? Por que eu coloquei que são indeterminações, né? Porque quando
quando a gente vê essas propriedades, né, a gente vai calcular, por exemplo, o limite da soma. Né? Você tem que ser o limite da f. Quando x tende a isso aqui dá e. Limite da g. Quando x tende a A, isso aqui dá m. Bom, da soma, limite da f mais g vai dar L mais m. Sempre. Né? Qualquer função que eu pegar o limite da f dá L, o limite da g dá m, o limite da soma tem que dar L mais m. Independente da função que eu coloque aqui, o que importa é o valor do limite. E aí a gente fala que isso aqui é indeterminação, coisa desse tipo. Por quê? Tem funções, por exemplo, deixa eu ver qual que é o primeiro que eu coloquei aqui. Esse aqui, 0 sobre 0. Tem funções que o limite que eu coloco ali dá 0 no numerador e 0 no denominador, mas o limite do quociente pode dar qualquer valor. Ou seja, conforme muda a função, muda o valor. Então, ó, a indeterminação é por isso. Só voltando aqui, se eu trabalhar com qualquer função cujo limite que dá L e aqui cujo limite dá M, qualquer função, o limite da soma delas vai dar L mais M, independente da função. Só depende do valor do limite. Agora, elas são indeterminações porque depende do valor, ou depende da função. Pois depende o valor do limite, até se existe ou não, né? Se existe ou não, depende das funções escolhidas e não apenas do limite. Bom, vamos ver um exemplo aqui, né? O mais que a gente primeiro sempre vê é o 0 sobre 0, né? Então, bom, se eu tenho uma função da forma, né, f de x igual a uma constante vezes x e g de x igual a x. Vou calcular o limite no zero, que vai dar 0 sobre 0, e calcular o quociente. Limite da f de x quando x tende a 0, isso é 0, e o limite da g de x quando x tende a 0, isso aqui é igual a 0. Agora o quociente de f de x sobre g de x, isso aqui dá o quê? Bom, dá 0 no numerador e denominador, então não posso usar que o limite do quociente é o quociente dos limites. Mas aqui eu posso substituir diretamente, né? Porque para x diferente de 0, tem que ser x sobre x. Quando eu calculo isso aqui, esse limite, eu estou preocupado com o que acontece para x próximo de 0 mais x diferente de 0. Então eu posso dividir x por x, fica limite quando x tende a 0, da constante c que dá c. Bom, aqui já dá para ver que depende do valor que eu escolher para c. Então se eu mudar a função aqui, ó, isso aqui, esse limite dá sempre 0, qualquer que seja o c que eu colocar aqui, né? Qualquer um dá 0. Mas o limite do quociente já não vai dar o mesmo valor, vai dar o c vai depender da função f. Então, se eu mudar, se eu pôr c igual a 1, aquele limite dá 1. Aqui dá 1, aqui dá 0. Aqui dá 0 também. Se eu pôr c igual a 2, aqui dá 2, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, por isso que é uma indeterminação, porque eu consigo funções onde esse limite dá valores diferentes, né? Embora o limite aqui, independente do que eu colocar aqui, da constante, vai dar sempre 0. Outra coisa, ó, se eu considerar f de x igual a cx, ou pode ser só, vamos deixar f x igual a x agora, e tanto faz, pode ser cx, e g de x igual a x ao cubo. Da mesma forma, esses dois dá 0,
E a hora que a gente for calcular o limite quando x tende a zero, da f de x sobre g de x, isso aqui dá limite quando x tende a zero, vai ficar cx sobre x ao cubo. Vou só considerar aqui c diferente de zero, tá? Porque senão esse limite dá zero, mas para c diferente de zero, isso aqui dá o quê? Limite quando x tende a zero, de c sobre x quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar mais infinito, vou colocar, né? Se o c for positivo, x tende a zero, e vai dar menos infinito se o c for negativo, né? Porque 1 sobre x quadrado, limite, quando x tende a zero, de 1, desculpa, quando x tende a zero, tempo infinito, né? De 1 sobre x quadrado, isso aqui dá infinito. Então, observe que até é um limite que não existe, né? Então, se o c for zero, claro que vai dar zero. Mas para c diferente de zero, esse limite não existe. Vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Então, por isso que é uma determinação. Ele depende da forma que a gente escolhe. Vamos ver outro bem simples, né? Observe que são exemplos muito simples, né? Vamos ver só mais um aqui. Diferença de infinitos. Exemplo até que a gente já viu. Vamos só mexer nele um pouquinho aqui, né? A diferença de infinitos. Então, ó, vamos considerar que a gente já viu, né? 1 sobre x menos a ao quadrado e g de x igual uma pequena translação só. C, só vou colocar mesmo que vai dar zero, tá? Então vamos especificar quem é o C aqui, por exemplo. 3 mais 1 sobre x menos a ao quadrado. Bom, posso colocar até o C aqui, não vai fazer diferença, né? Então, bom, limite quando x tende a de f de x, a gente já calculou, né? Isso aqui dá o quê? Dá mais infinito. Aqui também, né? Porque isso aqui é constante e o limite desse aqui vai dar mais infinito. Então, qualquer coisa que eu somo com algo que está indo para mais infinito, dá mais infinito. Então, isso aqui dá a mesma coisa. Limite da g quando x tende a A, que dá mais infinito. E o limite da diferença, né? F de x menos g de x, quando x tende a A. Bom, lembra, quando x tende a A, o que acontece? Perdão, a hora que eu faço a diferença, essa cancela com essa. Isso aqui é igual a C. Então, observe que pode dar qualquer valor. Se para dar zero, só pôr C igual a zero. Para dar 1, basta pôr C igual a 1. E assim sucessivamente, né? Então, por isso que ela é uma indeterminação. Porque existem funções que ambas dão infinito. A hora que eu calculo a diferença, essa diferença pode assumir qualquer valor, né? Vai depender das funções que eu escolho aqui, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma indeterminação. E aí depende do quê? Depende da função que está aqui. Tá? A gente consegue calcular? Sim, a gente consegue calcular se vai existir limite, se não vai, para cada caso particular. É diferente do que a hora que eu coloco uma propriedade, eu coloco, bom, pego qualquer função f, que o limite quando x tende a é L, pego qualquer função g, que o limite quando x tende a é n. Então, o limite dessa soma, independente da f e da g, só vai depender do valor do limite, do L e do N. Então, se eu trocar f por uma f1 que tem o mesmo limite, acabou, é a mesma coisa. Aqui não. Então, ela é determinação por isso. A propriedade não vai valer para todo, né? Então, se eu pego duas funções aqui que dá infinito, bom, o limite da diferença vai depender dessas funções, né? E não simplesmente só do valor do limite
de cada uma separado e depois feita a operação de diferença. Né? Então, isso que caracteriza uma determinação. Não é que eu não consiga calcular o limite, consigo, mas eu consigo calcular caso a caso. Pego as funções e calculo os limites. E não é uma propriedade que vale para quaisquer funções que tenham o mesmo valor limite. Ok?